Olá, telespectadores, estamos começando mais um Tribuna Livre e hoje vamos falar sobre um tema interessantíssimo para a sociedade, né? Nós vamos falar das prerrogativas, das garantias que devem ser dadas aos advogados para que eles possam exercer a sua função. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que o Dr. Jackson Domênico, que é o presidente da Comissão de Assuntos Legislativos da OAB do Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, viu, Dr. Jackson? Obrigado, deputado Raimundo Ribeiro. É uma satisfação muito especial estar aqui contigo e com quem te acompanha aqui com tanto carinho, com tanta atenção. Então vamos começando a explicar para o telespectador nosso o que significa essa garantia, né, que o advogado precisa ter para exercer sua função. Que fantástico, deputado. É muito bom falar desse assunto, sobretudo das prerrogativas. E é importante nós salientarmos como primeiro ponto que a garantia, que as prerrogativas dadas ao advogado, na verdade, não é a pessoa dele, né? Mas sim ao cidadão que ele representa. Então, a prerrogativa é exercida pelo advogado, mas em respeito aos direitos do cidadão. Em nome do cidadão, para fazer respeitar os direitos dele, né? Perfeito. E o assunto foi dado tamanha relevância, tamanha importância, que a Constituição, como sabemos, veio no artigo 133 e diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, à solução dos conflitos judiciais. Então, e é no capítulo justamente que fala sobre como funciona a justiça no nosso país. E o advogado, então, ele já não exerce apenas uma função privada, que é seu mistério na origem, mas sim ele exerce uma função pública. E o deputado, por excelência, além de ser advogado, é advogado público. Então, o mistério é público. Agora, nós, advogados privados, o mistério também se torna público, porque o fim não é mais um contrato privado, mas a justiça propriamente dita, a paz social. Então, aí que o advogado se torna não literalmente, mas propriamente um servidor da justiça, um servidor público. Para que a gente possa, então, mostrar assim, com muita clareza para o telespectador. Por exemplo, uma determinada pessoa vem a ser presa. O advogado vai até lá e tem todo o direito de encontrar com seu cliente, independentemente dessa história de horário comercial, não é? Quer dizer, isso aí é uma garantia que nós estamos dando para a pessoa que foi presa, para a sociedade, né? Ela foi presa em nome da sociedade, porque supostamente teria cometido um delito, mas não lhe pode subtrair o direito de se avistar com alguém que vai falar em nome dele, que no caso é o advogado, não é isso? Perfeito, deputado. E esse é um ponto de resistência que ainda nós precisamos superar. Nessa semana que passou, nós fizemos justamente um debate na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, onde que o ministro Nefe Cordeiro, do STJ, esteve conosco justamente debatendo esse tema e colocando o ponto de vista dele sobre isso. E justamente o advogado precisa exercer o seu mistério. E para ele exercer na sua plenitude, ele precisa conversar com o cidadão. Nós sabemos que tem cidadãos que têm um comportamento que a sociedade não aprova, tampouco, por vezes, o advogado. Claro. Agora, o respeito constitucional, o respeito legal às normas do país, nós precisamos exercê-las. E a privacidade, né, que essa conversa tem que ser revestida, né? Quer dizer, não é por agente de polícia ficar lá, como é que é? Não, o advogado tem o direito de se avistar sozinho e a conversa é reservada, né? Perfeito, até porque muitas vezes aquele que está detido, ele pode estar sofrendo maus tratos, perseguições, claro, ou qualquer outras privações, que se ele não tiver o contato direto com o advogado, ele não vai se sentir encorajado a relatar o que efetivamente está acontecendo. Tem uma outra prerrogativa, uma outra garantia, um outro direito que precisa ser reafirmado, consolidado, é a questão de o escritório de advocacia ser um local inviolável, né? Por quê? Porque o escritório de advocacia, na verdade, é o local onde a pessoa, com confiança, expõe os seus problemas, né? E aquilo é do interesse da pessoa, não é do interesse de outras pessoas, né?
E agora com essa conversa mole aí que estão fazendo, como é que é? Busca e apreensão, não sei o quê, condição coercitiva, essa baboseira toda que está sendo feita no país, essa inviolabilidade do escritório de advocacia está indo embora, né? É verdade, deputado. Esse é um dos grandes fatores que também nós estamos enfrentando. Então, se tiver a busca e apreensão determinada pela justiça, ok, é uma determinação judicial. Agora, desprovido desse caráter, não há possibilidade de entrar no escritório de advocacia. Então, como o deputado colocou muito bem, justamente é isso que acontece. O cidadão traz a informação e o advogado recebe a informação é reservada, é só dele. Somente dele, para exercer, para construir a defesa das suas teses. E se você não tiver essa garantia, Jackson, veja só o que pode acontecer. Vamos supor aqui um caso de família. A pessoa chega lá, né, fala para o advogado qual a situação que se encontra, o que ela deseja, ela quer se separar, vamos supor, do marido e tal, e imputa a ela ou ao marido determinadas condutas que não é do interesse de ninguém, aquilo é da privacidade do casal. O advogado termina sabendo porque ela está confidenciando isso a ele, mas não está confidenciando para... Né? E aí quando você não tem a inviolabilidade do escritório, né, acontece muitas vezes de sair um festival de besteira, como um dia desse como é que é? O Reinaldo Azevedo, né? Estava num telefonema com uma fonte dele, interceptaram, né, a conversa e divulgaram para todo mundo. Né? Quer dizer, uma conversa não tinha nada a ver com as investigações. Tinha, né? Então, o país está numa situação difícil, mas eu acho que foi uma grande vitória, né? Porque a OAB conseguiu garantir no texto legal, né, se eu não me engano no Senado, né, na Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação dessas prerrogativas, né? Sim, é verdade, deputado, porque hoje, se ocorrer hoje uma violação da prerrogativa, via de regra, não tem como você garantir isso legalmente, ou seja, responsabilizar aquele que deixa de cumprir a legislação do jeito que ela precisa ser. A partir de então, como o deputado falou muito bem, já foi aprovado no Senado, na CCJ, e agora vai passar para o próximo estágio, que é ou ter mais uma votação no plenário do Senado ou ir para a Câmara. Né? E o que muda? Muda que aquele que exercer o poder de forma abusiva, de forma que implique violação a essas prerrogativas, ele vai responder por isso. E quem que vai apreciar isso? Quem vai apreciar isso vai ser o próprio Poder Judiciário, que vai dizer se a autoridade que exerceu o poder exerceu violando as prerrogativas do advogado, que, como falamos no começo, não é dele, mas do cidadão que lhe confere esse mandato. Perfeito. Eu vejo que é necessário que a gente realmente contenha os abusos que muitas vezes acontece, né? Você veja, promotor denunciando sem qualquer lastro, sem qualquer indício mínimo, né? Às vezes acontece, o Ministério Público é essencial para o Estado Democrático de Direito, mas não pode usar a lei para infringi-la, né? Às vezes são juízes que também excedem na sua obrigação, na sua função, até advogados também, às vezes excedem e estão sujeitos à lei de abuso de autoridade, né? Eu acho que foi um grande tento e mais uma contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil para o nosso país. Eu lhe pergunto o seguinte, como é que, caso precise, né, a sociedade precise, às vezes, da Ordem dos Advogados, das suas diversas comissões, se ela se sentir atingida, como é que ela faz para buscar algum auxílio? Fantástico, deputado, essa colocação muito importante, tanto para a sociedade quanto para o próprio advogado que às vezes enfrenta o problema. Então, nós na OAB, nós temos a Comissão das Prerrogativas. E essa comissão, ela cuida de todo esse apanhado. Nós temos pessoas, procuradores da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, preparados para exercer esse mistério. Então, basta você ligar na Ordem, procurar a OAB do Distrito Federal e lá você será encaminhado ao departamento com a capacidade
para esclarecer esses encaminhamentos e o que é necessário fazer para que as prerrogativas do advogado e, por consequência, os direitos do cidadão sejam respeitados. Muito bem, lhe agradeço muito, doutor Jacques. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar aqui sobre fisioterapia, né? Vamos falar sobre reabilitação de pacientes com câncer, né? E para isso estamos recebendo aqui a nossa amiga Cislaine Gracios Assis, né? E também meu amigo João Léo Neto, nosso comentarista, né? Você não vai querer me chamar de Lê, né? Não. Tá, Eu acho Leal, que Leal tá fica mais compatível, né? Mais compatível. Tá certo? Seja muito bem-vinda, viu, Muito Cis? obrigada, agradeço a presença, a oportunidade de falar sobre esse trabalho. Me diga uma coisa, Cis, você tem um projeto social sobre essa questão de reabilitação, Sim, né? é um sonho, né? Eu já recebo no meu consultório, sem cobrar absolutamente nada, alguns pacientes com câncer de mama, pacientes carentes. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa necessidade. Percebi que tanto a alta incidência do câncer de mama, é um câncer muito mais perigoso do que a gente imagina. Várias mulheres falecem por isso. Mas, enfim, hoje em dia... Câncer de mama ainda mata muito, né? Muito, porque depende... Coisa louca. Porque aparentemente é uma coisa mais tranquila, né? Mais simples. Eu digo sobre os outros, quando se fala em câncer e tal, a gente fala câncer de fígado, disso ou daquilo, você fala, vai morrer. Mas quando se fala em câncer de mama, se pensa, né? Que... Infelizmente ainda mata. Ainda mais no Brasil. Por exemplo, a gente tem nesses estudos aí, para poder montar esse projeto, a incidência do câncer de mama, ele aumenta a cada ano, em todos os países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. A diferença é que nos países desenvolvidos, apesar de ter uma maior incidência, o diagnóstico é precoce e o tratamento também é precoce. O que permite um tratamento mais eficaz. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Diminui a taxa de mortalidade. No Brasil, infelizmente, não é essa a nossa realidade. É talvez na rede pública, mas não é na rede privada. Então, eu tenho ali comigo pacientes... Qual o meu objetivo com esse projeto? É ajudar essas mulheres carentes. E por quê? Porque são mulheres que, quanto mais... Hoje em dia tem no Brasil a lei dos 60 dias, que também... Hoje em dia não, ela já tem alguns anos, que garante a essas mulheres que elas tenham tratamento com 60 dias após o diagnóstico, na rede pública. Mas nem sempre é possível, não que não seja respeitado, mas pela alta demanda. E essas mulheres têm ONGs aqui no Distrito Federal, por exemplo, tem algumas ONGs que ajudam isso, que ajudam a marcação de consultas, dão apoio jurídico, apoio psicológico, e aí, mas não tem a fisioterapia propriamente dita, que é no pós-cirúrgico, que é onde eu posso ajudar, que é esse o meu objetivo. Por quê? Ajudando você... Trazendo essas mulheres para um diagnóstico precoce, levando ao tratamento e depois trazendo o tratamento pós-cirúrgico, e aí eu entraria com fisioterapia, acupuntura, a ideia é justamente trabalhar com qualidade de vida, com valorização da vida, porque são mulheres que estão aptas ao trabalho, são mulheres que podem trabalhar e elas precisam do trabalho. Sabe que a Cis falou uma coisa muito interessante aqui. Esse divisor de águas que você colocou dos países desenvolvidos, quer dizer, às vezes a gente tem uma ideia assim, não, o país desenvolvido não tem a incidência de câncer. Tem sim, com a mesma intensidade em qualquer lugar. Mas você colocou um divisor de águas muito interessante. Lá você tem o exame precoce, você tem o pós, né? E você tem as cirurgias. Com isso, você dá mais oportunidade de sobrevida ou mesmo de cura. Exatamente. Aqui nós temos a mesma incidência, mas nós não temos essa valorização, principalmente da nossa área de saúde pública, que ela é precária em diversos aspectos. Isso nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui várias vezes, né? Parte de cirurgia, a parte de tratamento, a parte inclusive pós, que é esse trabalho gratificante que você está tentando implantar. Porque nós estávamos conversando, Raimundo, eu acho que a Cis pode falar sobre isso, da dificuldade que é você fazer com que essas pessoas, essas mulheres, que normalmente carentes, têm filhos, não têm às vezes o amparo do marido e não conseguem
se reorganizar para voltar ao trabalho, porque ficam com, vamos dizer assim, mutilações. Tive uma paciente que ela falou, eu tenho certeza que se eu tivesse dinheiro, tivesse feito o diagnóstico logo e tivesse feito logo a cirurgia, eu não teria perdido as 2 mãos. E aí, para voltar a trabalhar, porque eu preciso trabalhar, não tenho marido, eu tenho 4 filhos, o que eu faço? Aí encosta do Estado. Exato. Temos dois preços a pagar. Aí o que acontece? Fica caro, onera o Estado, você tira uma mulher do ambiente social e ambiente de trabalho, então você perde, as empresas perdem, porque você perde o consumidor. Aliás, fazer o custo Brasil, eu acho que é uma contabilidade extremamente complexa, porque o Estado... Mas precisa ser feito, ele não age. Para chocar as pessoas, para impactar, para a pessoa age. ver que... Não, e outra coisa, o erro custa muito caro. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, é muito mais barato você fazer uma prevenção do que você depois... Você perde vida, perde dinheiro. E aí eu tenho, por exemplo, esse projeto social, hoje, as empresas, elas têm um olhar interessante para o projeto social, porque ele é acolhedor. Então você tem apoio, né? Ainda não, eu estou procurando, eu estou tentando, estou na batalha. Quando você fala as empresas, no caso... Empresas particulares... Tá, mas elas lhe ajudam como? Ainda não me ajudam, estou procurando. Tá Você procurando vê, no mundo inteiro, você tem um momento do apoio do câncer de mama, várias empresas imensas. A gente teve aqui avião da Azul, avião da Gol, se não me engano, da TAM, pintados de rosa, tudo fazendo toda a mobilização. Isso é apoio, né? Essas empresas estão apoiando o Outubro Rosa. E ele é acolhedor, porque a gente tem, quando você entra num avião, onde você tem as aeromoças todas vestidas de rosa, um avião rosa, aquilo te sensibiliza. Claro. Porque é um problema impacto, né? Que pode estar em qualquer um, pode acontecer comigo, é verdade. com qualquer um. Até o homem também tem um percentual de câncer de mama. E mata, igual. Então, o que acontece? Você olha para aquela empresa, não interessa o que ela está patrocinando, mas você olha que ela está mobilizada com essa sensibilidade da sociedade. Opa, é isso aqui que eu vou comprar. Mas o seu projeto começa após a cirurgia, ou seja, aí você ajuda na fisioterapia e a acupuntura também. A acupuntura é excelente, tem trabalho agora, tem a Universidade Estadual de Campinas, ela publicou uma tese de doutorado e falando sobre a contribuição da acupuntura, então eu entro com isso. Se o nosso telespectador quiser fazer um contato para poder ter mais informações, essa coisa toda, como é que ele fala? O meu telefone? Claro. 99-855-1431. 1431. Né? Tá passando aí embaixo, tudo é só fazer o contato e aí você... Né? Sou imensamente grata por essa oportunidade. Parabéns, entendeu, por essa iniciativa, por esse projeto e agradecer, né, porque você encontrou um tempinho para estar aqui conosco, entendeu, para falar desse tema que aflige muita gente, né? Eu diria até que todas as famílias, de modo geral, têm um problema desse na sua família, né? E isso é um problema que se resolve com uma dosagem muito grande de doação, de amor, essas coisas, né, que a gente sabe que isso cura, né? Mas vocês, olha, muito obrigado, Leal, muito obrigado, e o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? Vamos começar a falar, aliás, sobre karatê, né? E nós estamos recebendo aqui o nosso amigo André Azevedo, que por sinal é da minha cidade, é lá de Sobradinho, né? O André, ele é professor, né? E é dirigente, inclusive, de federação, entendeu? De karatê, né? André, seja muito bem-vindo, né? E junto com ele nós temos aqui o nosso grande companheiro Everson Cordeiro, né? Entende tudo de karatê, né, Everson? Temos que se preocupar em ter conhecimento de todas as modalidades esportivas do nosso Distrito Federal, Brasil e do mundo, para deixar o telespectador do Tribuna Livre sempre muito bem informado, né? Tá certo. André, seja muito bem-vindo, viu? Como é que... me parece que vai ter uma competição já em novembro e vocês, né, do karatê estão se preparando para ir, é isso? Como é? Sim, estamos preparando a equipe da Federação de Brasília.
Eu, como professor, estou levando 26 atletas para a competição. 26? 26 atletas. O campeonato vai ser em São Paulo, capital, no mês de novembro. E estamos aí a todo vapor. Né? Treinamento pesado. Então é lá excelente, vai ser em São Paulo, capital. São Paulo, capital. Sabe os dias? Dias 14 a 19 de novembro. É bom porque pega um feriado, né? Isso. E 26 atletas, então. Isso. A federação está indo com a delegação de em torno de 150 atletas, né, para essa competição. Então esses 26 que você está dizendo são alunos? São meus alunos, São que seus alunos. fazem parte da delegação de Brasília. São 26 da associação que eu faço parte, que é a Associação Sotim. E a federação, FCKI, está levando entre 150 e 160 atletas, né, para disputar o Campeonato Brasília Brasileiro. tem tradição, não tem? Sim. O karatê. Sim. Aliás, em lutas, né? Judô, É verdade. karatê, né? No próprio karatê mesmo, né? A gente tem a Lucélia Carvalho, né? Que é uma medalhista pan-americana, uma atleta do Distrito Federal que sempre se destacou no cenário nacional e internacional. Uma pena que a Olimpíada só volte a receber o karatê agora em 2024 no Japão, porque certamente ela seria uma representante da nossa capital com grande chance, na melhor da forma dela de conseguir. E como você disse, nas diversas artes marciais, nas artes marciais mistas, no taekwondo, no jiu-jitsu, realmente Brasília sempre teve um destaque muito grande. Prova disso é essa delegação numerosa, competente, né? Esses 26 atletas são todos de Sobradinho e região que você vai levar, porque você tem o seu dojo e tem um projeto social lá em Sobradinho, Isso. né? Lá em Sobradinho tem o dojo, que é o Dojo Sotim, e tem um projeto social na escola classe 15, fica na quadra 3. Lá a gente já tem 10 anos que tem esse projeto, lá com a parceria da diretora Tânia, da vice-diretora Valéria. E o projeto lá a gente já formou faixas pretas, alunos que hoje dão aula, né, que já ministram aula de karatê lá comigo. E tem sido assim muito prazeroso em relação à questão do projeto, porque além da formação do atleta, a gente ajuda a formar um cidadão de bem, né? Porque o karatê, assim como todas as artes marciais, ele tem essa função. Claro. Né? A questão disciplinar é que vem sempre em primeiro lugar. E a parte esportiva, graças a Deus, estamos tendo um bom destaque. Né? A cidade de Sobradinho é um celeiro de campeões, sempre foi. Sempre tivemos grandes atletas, grandes destaques a nível nacional e até internacional. E essa turma que está nascendo nova agora também está chegando com toda a força, né, para disputar esses eventos. Que bom. E me diga uma coisa, André, se tiver alguém, porque aqui nos bastidores a gente conversava, né? Você não tem apoio financeiro, né, de algumas empresas, nem do próprio governo, né? E se alguém se interessar em emprestar esse apoio, como é que faz para fazer o contato com você? Pode entrar em contato comigo através do meu celular mesmo, Então diga aí. meu WhatsApp, 98415 4733. 98415 4733, é isso? Exatamente. É você mesmo que atende? Isso. Esse né? E pode obter todas as informações, Exato. de que forma... Inclusive, assim, para essa competição agora de novembro, nós estamos correndo atrás, né, dos recursos que são necessários para a viagem. Nós temos, como eu falei, 26 atletas da associação de Sobradinho para competir. Já fizemos uma rifa no primeiro semestre, estamos fazendo uma rifa agora para o segundo semestre, tentando arrecadar, e ainda falta muito para chegar no que a gente precisa. Então, claro que todo o apoio é sempre bem-vindo, para que a gente consiga levar esse pessoal e levar com conforto. Claro, claro. Daí Até para é ter condição de concorrer, né? Exatamente. Daí a importância, Raimundo e telespectadores, do empresário, do comerciante de Sobradinho e do Distrito Federal em apoiar essa iniciativa, porque realmente você está contribuindo para formar o cidadão por meio da disciplina, por meio do esporte, né, que faz essa inserção social e educativa. Então é importante para entrar em contato, né? A Secretaria de Esportes, por meio do programa Compete Brasília, custeia as despesas com transporte, né? Vão ser 5 ônibus, né? Vocês vão ter oportunidade, mas é fundamental essa ajuda financeira que o empresário da cidade de Sobradinho com certeza
está vendo o programa vai se sensibilizar e vai ajudar para que possa trazer esse retorno esportivo e educativo, né? Exatamente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre futebol também? Com certeza. E a Copa do Brasil? Me diga uma coisa, que jogo horroroso foi aquele Botafogo-Flamengo, hein? Rapaz, um jogo nervoso, né? Um jogo muito faltoso, truncado. Quase não teve chance de gol. É verdade, o Flamengo teve uma bola na trave na cobrança de falta do Diego, né? Mas se esperava muito mais desse primeiro jogo, né? Uma decisão de 180 minutos, primeiro jogo no Engenhão, né? Esse empate em 0-0, de certa forma, é bom para o Botafogo, porque dá vantagem no jogo na semana que vem no Maracanã, poder classificar com empate com Qualquer gols, né? empate... O 0-0 decisão por pênaltis, né? E qualquer empate com gols, o Botafogo consegue a classificação para a final. O Flamengo vai ter que vencer no tempo normal se quiser ir para a final. E o jogo é no Maracanã, né? Exatamente. Nota triste, interferência da arbitragem, né? Daronco acabou expulsando 2 jogadores sem necessidade na reta final do jogo. O goleiro do Flamengo, Muralha, e o zagueiro Joel Carli do Botafogo. Poderia o jogo ter terminado sem a ausência desses jogadores, mas aí quis aparecer, né? E realmente vai ter esses desfalques das duas equipes na decisão. Agora o Grêmio conseguiu um resultado extraordinário, né? Verdade, jogando 1-0, veja só o que nós estamos dizendo. 1-0, resultado extraordinário. É por causa do regulamento da Copa do Brasil, né? Exatamente, que dá a possibilidade agora do Grêmio ir ao Mineirão na semana que vem. Se por acaso fizer um gol, obriga o Cruzeiro a ter que fazer 3 para se classificar. E o Grêmio, que é o atual campeão da Copa do Brasil, deu um passo decisivo aí para tentar chegar a mais uma final e buscar o Hexa, né? E é o grande favorito, né, na verdade. É verdade, está jogando um futebol que, se pegar Flamengo ou Botafogo na decisão, passando pelo Cruzeiro, entra como favorito, porque realmente está muito bem. E parece que vai ter o Luan até o final do ano, né? É, exatamente. E me diga uma coisa, e o Campeonato Brasileiro? Ainda temos um pouquinho de tempo, vamos falar. É verdade, o líder da competição estreia não, só nesse final o de semana, né? Não, Você falou muito do Vitória na semana passada, e o Corinthians vai enfrentar hoje, né, o Vitória, e tem aí a Vitória possibilidade... que perdeu para o Avaí em Salvador. Isso, depois de uma sequência positiva de resultados que você até elogiou, 3 né? resultados. Agora, Wagner Mancini vai ter muito trabalho para segurar esse Corinthians que ficou 15 dias só treinando, recuperando os jogadores, devem voltar o Jadson e o Marquinhos Gabriel. Então vamos ver como é que se sai o líder da competição depois desse descanso providencial. O jogo é agora 19 horas? Exatamente, 19 horas, lá né? na Arena Corinthians. Claro, com 40 mil pessoas. Provavelmente. Né? É aquele torcedor do Corinthians, né? Terrível, ele vai em tudo, né? Fiel, está acompanhando firme e forte. É verdade. E me diga uma coisa, o Atlético Goianiense já deve planejar o ano que vem? Já tem Na que fazer o segunda, planejamento para mais uma vez disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É o chamado subiu, caiu, né? Vai ter que caiu, realmente né? fazer uma reestruturação para a próxima vez que voltar ter um pouco mais de consistência, patrocínio. E o Avaí, quem consegue explicar o Avaí? Se você não consegue explicar o Corinthians lá em cima, como é que explica o Avaí aqui? O Avaí, ele vai fora e ganha. É o Robin Hood do Campeonato Brasileiro. Tira pontos dos que têm maior investimento e acaba cedendo para os que têm menor investimento. É verdade. Fluminense pega o Galo na segunda-feira, né? Que é o que interessa, né? Quando eu falo de futebol, é Fluminense. Exatamente, né? uma oportunidade para o Fluminense voltar a escalar e sair daquela posição intermediária que ele tem, né? Porque com o time e o treinador que tem, não merece estar ali na 10ª posição. Aquela posição do come e dorme, né? Quer dizer, fica ali, não vai para lugar nenhum, não sai do lugar nenhum, né? É verdade. Uma posição Raimundo, horrível. mandar um grande abraço para a população de Planaltina. Planaltina está completando hoje 158 anos Parabéns, de história, Planaltina. cidade mãe do Distrito Federal. Orgulho de ser planaltinense e de estar sempre junto com vocês. Quero também parabenizar Planaltina, essa cidade tão acolhedora, que sempre nos recebe muito bem, né? Parabenizá-lo pelo seu aniversário. Quero agradecer muito a você, viu, André, por ter encontrado um tempinho para estar aqui conosco. Agradecer meu amigo Everson Cordeiro, né? E antes de encerrar, quero lhe fazer um convite. No próximo dia 24 de agosto, às 19h30, no Uniceub de Taguatinga, nós teremos palestras sobre o 5º Constitucional. Nós teremos a presença do desembargador Flávio Rocherola, nós teremos a presença também do desembargador Roberto Freitas, né? É uma promoção da OAB, né? Subseção de Taguatinga, e vai ser muito importante, vai ser muito boa, entendeu? Essa conversa, até pela qualidade, né, dos palestrantes que nós acabamos de anunciar. Se você puder, tiver um tempinho livre, vá lá, vale a pena assistir. E o Tribuna Livre volta sábado que vem, se Deus permitir.